Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão e Vida desta quinta-feira. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Que alegria poder estar aqui nessa manhã, mais uma vez, trazendo uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. E esse é o nosso propósito, é trazer uma palavra do trono de Deus, uma palavra que gere fé e esperança ao seu coração. E eu gostaria muito de poder contar com você agora, me ajudando a alcançar mais pessoas nessa manhã. E para isso você só precisa clicar aí em compartilhar. E agora eu quero te convidar à generosidade. Seja generoso. Não retenha a palavra apenas a você. Compartilhe também essa palavra com outras pessoas, clicando aí em compartilhar e fazendo com que essa mensagem possa chegar a muitas outras pessoas nesta manhã de quinta-feira, tá bom? Então me ajude aí compartilhando para que nós possamos chegar a um maior número de pessoas que nós pudermos, tá bom? Bom, estamos caminhando aí para a reta final. Hoje é o penúltimo salmo, hoje é o penúltimo dia dessa série do livro dos Salmos e hoje nós vamos refletir no Salmo 149. Se você tem observado, esses últimos salmos são convites de louvor ao Senhor. Desde o Salmo 147, que nós começamos, o Salmo 145, o Salmo 148, o Salmo 149, que nós vamos falar hoje, são o Salmo 150 amanhã, são salmos que nos convidam a louvar ao Senhor. E hoje nós vamos refletir nesse Salmo de número 149, que nos diz assim: Aleluia! Cantem ao Senhor um cântico novo. Cantem o seu louvor na Assembleia dos Santos. Alegre-se Israel no seu Criador. Exultem no seu Rei os filhos de Sião. Louvem o nome do Senhor com danças. Cantem-lhe salmos ao som de tamborins e harpas. Porque o Senhor se agrada do seu povo e exalta os humildes com a salvação. Que os santos exultem de glória e no seu leito cantem de júbilo. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus e nas suas mãos uma espada de dois gumes, para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos, para prender os seus reis com correntes e os seus nobres com cadeias de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, que será honra para todos os seus santos. Aleluia. Veja que o salmista nos convida a cantar ao Senhor, a louvar ao Senhor e a cantar ao Senhor um cântico novo. Nós já falamos aqui, tanto no Salmo 33 como no Salmo 96, a ideia deste cântico novo. O que seria este cântico novo? Seria ter a cada dia um novo motivo, uma nova razão para louvar ao Senhor. Seria ter todos os dias a alegria de louvar ao Senhor. Ter todos os dias a alegria de estar na presença do Senhor como se fosse a primeira vez. Como se fosse a primeira vez. Às vezes nós vamos fazendo as coisas meio que mecanicamente, caindo na rotina e as coisas perdem o sentido e são feitas de forma superficial. Mas quando se trata do nosso relacionamento com Deus, o nosso louvor ao Senhor precisa ser novo a cada dia, assim como a cada manhã as misericórdias do Senhor são novas sobre as nossas vidas. Não é uma misericórdia velha, reformada, não é uma misericórdia velha, adaptada, não. Todas as manhãs o Senhor tem sobre nós novas misericórdias. O Senhor renova sobre nós a sua misericórdia, a sua bondade, o seu cuidado sobre nós todas as manhãs. Todos os dias, quando nós acordamos, o Senhor está nos dando uma nova chance, uma nova oportunidade de ser quem Ele quer que sejamos, de conhecê-lo verdadeiramente e fazer a sua vontade.
Por isso, nós somos convidados a louvar ao Senhor com um cântico novo. Porque o nosso compromisso, a nossa aliança, o nosso relacionamento com Deus precisam ser prazerosos, precisam ser constantes, precisam ser contínuos. Olha que coisa interessante. Não sei se você já passou por essa experiência de ter uma amizade ou de estar num relacionamento e de repente aquela amizade, aquele relacionamento cair na rotina e perder o sentido, a ponto de aquele relacionamento já não ter mais alegria, já não ter mais importância, já não ter mais significado algum. De repente pessoas que estão no local de trabalho apenas por obrigação, não estão ali por satisfação. E porque não estão ali por satisfação, você pode observar, o trabalho não vai render, o trabalho não vai ser bem feito, não vai ser feito com excelência. Por quê? Porque está sendo feito apenas por obrigação, apenas para cumprir uma responsabilidade. Quando a gente vai à casa de Deus, com o objetivo apenas de cumprir tabela, de se fazer presente para que as pessoas vejam que nós ali estamos, aquilo ali também não faz tanto sentido. O que realmente alegra o coração de Deus é quando nós o louvamos com todo o nosso ser, é quando nós entregamos toda a nossa vida e comprometemos toda a nossa vida com o Senhor. Observe que ele diz: cantem ao Senhor um cântico novo, tenham a cada dia motivos novos para louvar ao Senhor. E todos os dias o Senhor nos dá motivos novos para louvá-lo. E ele continua: cantem o seu louvor na Assembleia dos Santos. Aqui nós vemos o salmista desde o Antigo Testamento nos mostrando a importância de estar em comunhão com outras pessoas para também louvar ao Senhor. Sabe por quê? Porque Deus não nos criou para vivermos isoladamente. Deus não nos criou para servi-lo isoladamente. Deus nos criou para viver em comunidade, inclusive comunidade de fé. Há pessoas que dizem assim: não, eu posso servir a Deus em casa mesmo. Deixa eu te falar uma coisa. Embora Deus esteja em todos os lugares e nós possamos louvar a Deus e cultuar a Deus também na nossa casa, mas Deus instituiu a igreja como uma comunidade de fé, onde nós somos edificados pela palavra, onde nós fortalecemos uns aos outros e onde nós proclamamos a palavra. Cristo não teria instituído a igreja, Cristo não teria criado a igreja se não fosse importante para a nossa caminhada. Então nós precisamos entender que nós precisamos estar em comunhão com os nossos irmãos, nós precisamos congregar, nós precisamos estar com outras pessoas que também têm o mesmo objetivo que nós, de servir ao Senhor, de adorar ao Senhor, de louvar ao Senhor e enaltecer o nome do Senhor. Imagine quantas vezes você já passou por algumas situações adversas e você pediu a alguém que orasse por você e esse alguém orou e Deus respondeu a sua oração. Imagine também quantas vezes alguém lhe pediu oração, você orou e Deus ouviu a sua oração. Nós temos esse privilégio de poder orar uns pelos outros, fortalecer uns aos outros, compartilhar a palavra uns com os outros e juntos crescermos na graça e na comunhão com o Senhor. O Senhor Jesus diz: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Na igreja primitiva, você observar lá em Atos capítulo 2, você vai ver como aqueles irmãos se importavam uns com os outros, a ponto de vender as suas propriedades e entregar aos apóstolos para que, se alguém tivesse alguma necessidade, essa necessidade pudesse ser suprida. Nós precisamos fazer parte de uma comunidade de fé. Não sei se de repente você ainda não faz parte de uma comunidade de fé. Eu quero te incentivar a buscar um lugar ao qual você possa pertencer, um lugar onde você possa se fazer presente, um lugar onde você possa estar junto com outras pessoas, buscando ao Senhor, louvando ao Senhor e aprendendo da palavra do Senhor. No versículo 2 ele diz: alegre-se Israel no seu Criador, exultem no seu Rei os filhos de Sião. Nós devemos nos alegrar no Senhor. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 4, ele diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Neemias diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Nós devemos nos alegrar no Senhor. A nossa alegria deve estar no Senhor. O próprio Senhor Jesus
diz que a alegria que ele nos dá é diferente da alegria que o mundo proporciona. A alegria que ele tem para nós é uma alegria completa, é uma alegria plena. Então eu quero orientar você nesta manhã a buscar ao Senhor, a conhecer o Senhor e a se alegrar no Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor é Senhor todo o tempo. Deus é Deus todo o tempo. Ele é o Senhor do tempo, da história. Ele é o Senhor de todas as coisas. E se a sua alegria é o Senhor, ainda que haja situações adversas e você passe por momentos de tristeza, mas você não deixará de ser uma pessoa feliz, não deixará de ser uma pessoa alegre. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Quando o apóstolo Paulo escreve a carta aos Filipenses, e essa carta aos Filipenses é conhecida como a carta da alegria, o apóstolo Paulo estava preso. Mas mesmo preso, ele conseguia falar sobre a alegria, porque a alegria dele não se baseava nas circunstâncias. A alegria dele não se baseava naquilo que estava acontecendo ao seu redor. A alegria do apóstolo Paulo estava no Senhor. Por isso, mesmo preso, ele escreve sobre a alegria e ele diz: alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. E sabe de uma coisa? Deus também se alegra conosco. Olha só o versículo de número 4 do Salmo 149. Porque o Senhor se agrada do seu povo e exalta os humildes com a salvação. No versículo 3 ele diz: louvem o nome do Senhor com danças, cantem-lhe salmos ao som de tamborins e harpas, porque o Senhor se agrada do seu povo e exalta os humildes com a salvação. Querido, servir ao Senhor deve ser algo prazeroso para nós. Não deve ser algo pesado. Nós não devemos servir ao Senhor por obrigação ou simplesmente na expectativa de manter a nossa salvação. Aliás, só é pesado servir ao Senhor para quem não reconheceu de fato quem é Deus e a dádiva que recebemos do Senhor, que é a bênção da salvação. Só considera pesado servir ao Senhor quem não conhece a Deus de fato. Porque imagina, um Deus que é criador e sustentador de todas as coisas, que não precisa de nós para ser Deus, mas que decidiu se revelar a nós, que decidiu ser acessível a nós e que decidiu entregar o próprio Filho para morrer na cruz do Calvário por nós. Como não ter prazer em conhecer e servir a um Deus como esse? Como não ter prazer em dedicar a nossa vida a esse Deus que deu a vida do próprio Filho para que nós tivéssemos vida? Só é pesado servir a Deus para quem não conhece a Deus verdadeiramente. Deus se agrada do seu povo. Deus se alegra com o seu povo quando nós fazemos a sua vontade. E a maior bênção que nós recebemos de Deus é a bênção da salvação. A maior bênção é a bênção da salvação. Não existe nada mais prazeroso, grandioso, do que saber que aí passaremos a eternidade na presença do Senhor. Por isso, nós precisamos buscar a Deus de todo o nosso coração e servi-lo com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. O versículo 5, ele diz assim, que os santos exultem de glória e no seu leito cantem de júbilo. Isso aqui é algo maravilhoso. O salmista nos fala da necessidade de, ao deitarmos, termos em nossos lábios um cântico de gratidão ao Senhor. Eu tenho sempre dito que nós devemos acordar e a primeira coisa a fazer quando acordarmos é falar com o Senhor. Porque quando nós falamos com o Senhor nos primeiros momentos do nosso dia, aquele dia se torna diferente. Ainda que tenhamos lutas, dificuldades, problemas, mas aquele dia será diferente porque nós começamos o dia falando com o Senhor. Então, é muito importante começar o dia já falando com Deus. Deus está à distância de uma oração. Basta você orar e você tem livre acesso ao Senhor através de Jesus Cristo. Você pode orar
Aí onde você está, você pode clamar ao Senhor, você pode colocar diante dele as suas lutas, as suas dificuldades, os seus anseios. Então, qual é a minha orientação para você? Comece o seu dia orando. Antes mesmo de sair da cama, feche os seus olhos e fale com o Senhor. Agradeça pela noite que se passou, agradeça por você estar vivo e coloque diante de Deus esse dia que está iniciando para que Ele te conduza em todas as coisas, para que Ele te livre de todo o mal, para que Ele lhe dê sabedoria em cada circunstância que você irá viver nesse dia. E ao final do dia, não deixe de agradecer. Não deixe de agradecer. Agradeça ao Senhor por mais um dia, pelos livramentos, pelos suprimentos, pelo cuidado, pela provisão, por todas as bênçãos e, sobretudo, pela presença de Deus em sua vida. Nós devemos buscar ao Senhor em todo o tempo, porque em todo o tempo nós precisamos do Senhor. Há muitas pessoas que infelizmente só buscam a Deus no momento da dor, no momento do sofrimento. E para essas se torna ainda mais pesado, porque não tem intimidade, não tem um relacionamento constante com o Senhor. Mas para quem busca o Senhor todo o tempo, está em comunhão com Ele a todo instante, no momento da dificuldade, buscar ao Senhor será mais fácil, porque já sabe o caminho, já sente a presença e já vive para o louvor da glória de Deus. E aí no versículo 6 ele diz: nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, e nas suas mãos uma espada de 2 gumes. E aí ele vai dizer a partir do versículo 7 que essa espada de 2 gumes é para se fazer justiça. Mas quando a gente vai para o Novo Testamento, em Hebreus 4:12, que é o texto que eu cito todos os dias quando eu abro o programa. A palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. Veja que aqui o salmista fala sobre uma espada de 2 gumes. Aqui ele está falando de uma espada no sentido literal. Mas hoje nós entendemos espada, nós temos uma outra espada, a palavra de Deus. E essa espada é mais eficaz do que uma espada de guerra. Essa espada nos permite vencer batalhas que uma espada material não é capaz de vencer. Essa espada nos permite penetrar o mais íntimo do nosso ser e vencer batalhas dentro de nós que nenhuma outra espada é capaz de nos fazer vencer. A nossa maior guerra é contra nós mesmos, é contra as nossas inclinações, os nossos instintos, o nosso temperamento. As nossas maiores guerras não são externas, são internas. Não são exteriores, são interiores. O apóstolo Paulo sabia muito bem o que era isso. E lá no capítulo 7 de Romanos ele diz: olha, o bem que eu quero fazer, esse não faço, e o mal que eu não quero, esse eu faço. Quantas vezes você também não se deparou com situações assim? De dizer, olha, eu vou fazer tal coisa, eu vou servir melhor ao Senhor, eu vou estar mais comprometido com o Senhor. E começar uma guerra, uma batalha, quando você menos imagina, você está fazendo algo contrário daquilo que você desejou. A melhor maneira de vencer essa batalha é através da palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Permita que essa espada transforme a sua vida, transforme o seu interior, transforme o seu ser em um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus. Se o seu coração estiver cheio desta palavra, os seus pensamentos, as suas palavras e as suas ações serão para a glória de Deus. Se essa palavra estiver no seu coração, sua vida resultará em glória ao Senhor. E
e será também instrumento de edificação na vida de tantos quantos estão ao seu redor. Que Deus nos abençoe e que a palavra de Deus esteja realmente guardada em nosso coração. Como diz o salmista, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ele também diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para o meu caminho. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima quinta-feira. E se Deus permitir, amanhã, 6h30 da manhã, nós temos um novo encontro marcado aqui no Reflexão em Vida. Mas antes, não esquece de compartilhar o link desse programa com o máximo de pessoas que você puder, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço e não perca o programa de amanhã, porque amanhã a gente fecha essa série dos Salmos que nós tivemos aqui durante várias semanas, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.